Muito bem, minha gente, nós estamos voltando aqui para o estúdio, agora já para trazer para dentro de casa o meu querido Carlos Alberto Saerpe, que já está aqui diante de mim, pronto, lépido e fagueiro, louco para falar e dar bom dia para vocês aí de casa. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia, Jansen, bom dia aos ouvintes do Alerta Link. Olha, é impressionante como a gente aqui no programa, de certa forma, vai linkando, e eu não estou fazendo trocadilho com o nome do programa propositalmente, nem com o nome da rádio, mas a gente vai linkando, vai conectando uma coisa, um assunto ao outro, né? Na segunda-feira, eu conversava com o Luiz Flaviano e a gente estava conversando exatamente sobre a questão do que está acontecendo no Oriente Médio com o ataque dos Estados Unidos aos Houthis, né? Porque eles tacaram as pedras para dentro do quintal americano e eles mandaram uma bomba para cima do quintal deles. E aí a gente conversando sobre isso e tal, e logo de imediato surgiram alguns comentários aqui dos nossos ouvintes, falando assim, mas meu Deus, como vocês são cruéis com os terroristas. De certa forma, os terroristas estão defendendo o seu território do imperialismo americano. E aí eu parei o bate-papo com o Luiz Flaviano e eu fui explicar para essa turma que terrorista de coitadinho não tem nada, né? E aí, hoje, a gente preparando a pauta do programa, vem aqui a pauta do dia para conversar com o Carlos Alberto, terrorismo e criminalidade. Eu falei, pronto, só agora a coisa está bacana, porque em vez de ficarem só com o que eu expliquei sobre terrorismo, agora eles vão ter uma aula do que é terrorismo, propriamente dito, por alguém que conhece a coisa, alguém que é expert no assunto. E eu te pergunto, então, Carlos Alberto, o que é terrorismo? Jansen, basicamente, o conceito de terrorismo é o uso da violência, né, para obrigar, né, ou impedir uma determinada audiência, né, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa com um objetivo político-social. Basicamente, o conceito mais amplo é esse. Mas, assim, existem refinamentos do conceito de terrorismo, né, que são usados a cada caso especificamente. Nos Estados Unidos, cada agência, por exemplo, tem o seu próprio conceito de terrorismo, né? Ao redor do mundo, cada agência tem seu próprio conceito de terrorismo. Na Inglaterra, por exemplo, por motivos dos conflitos com o IRA, que tem um fundamento religioso, né, na definição de terrorismo está o uso da violência, né, com motivação religiosa, que é um assunto que está em voga hoje no Rio. Nos Estados Unidos, cada agência tem uma, né? Então, o Departamento de Defesa, né, tem uma definição de terrorismo que ele diz que o Departamento de Estado, perdão, ele tem uma definição de terrorismo que ele diz que é o uso da violência contra alvos não combatentes, né? Já o Departamento de Defesa tem uma outra definição que não exclui os alvos combatentes, porque, por óbvio, né, ele está tratando do seu próprio público, está tratando dos combatentes americanos. E o FBI, né, o FBI, ele inclui na sua mais preocupado com o terrorismo interno, como aqueles atentados de Oklahoma, né, do edifício Alfred Murray. Ele inclui, por exemplo, as questões de motivação político-social. Então, cada agência ao redor do mundo ajusta isso de acordo com a missão que tem que cumprir, né? Apenas no Brasil é que nós fizemos um arranjo em 2016 para atender os grandes eventos, excluímos um ponto que é pacífico ao redor do mundo, que é o terrorismo por motivação política. Na nossa lei de 2016, né, o terrorismo
tem que estar motivado por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, né? Então, a nossa legislação brasileira excluiu a questão do terrorismo politicamente motivado. Isso também é um assunto que a gente pode discutir. Mas o que está em pauta hoje é a questão do Estado do Rio, está pedindo socorro, né, aos Estados Unidos para que reconheçam as facções criminosas como organizações terroristas. Isso vem a reboque do atentado lá, a 60ª DP, né, quando traficantes inconformados resolveram praticar um atentado contra a delegacia em represália à prisão de um dos chefes locais, né? E a gente pode discutir uma outra coisa. Dependendo da nossa legislação, né, um atentado contra um alvo não combatente ou contra um alvo combatente é terrorismo ou não é terrorismo, né? Então é a importância de você conceituar corretamente e criar uma legislação adequada, né? Porque a nossa própria Constituição já prevê, né, o terrorismo como um crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Está lá no nosso artigo 5º, né, que a lei vai considerar crime inafiançável e suscetível de anistia, né, entre outras coisas, tortura, terrorismo, etc. E os crimes hediondos. Então, assim, tem bastante coisa para a gente discutir, né, e aplicação adequada para a proteção da nossa sociedade. Agora, eu conversei com o Luiz Flaviano na segunda, que, por conta daquele comentário que eu te falei agora, que, muito diferente do que a maioria das pessoas pensa, principalmente aqueles que torcem pelo touro, você sabe que numa arena tem os que torcem pelo toureiro e tem os que torcem pelo touro, né? E a turma que torce pelo touro, que acha o touro toitadinho, fica achando que, fica na cabeça dele, no ideal imaginário, que o terrorista é uma espécie de Robin Hood. E eles ficam com esse romantismo Robin Hoodiano, achando que o terrorista está tirando do grande para dar para o pequeno, num ato romântico de equilíbrio ou de estabelecimento de uma justiça social, qualquer que seja. E eu falei no dia que é bom tirar o cavalinho da chuva, porque o terrorista de romântico não tem nada. O terrorista é aquele para quem você, que está passando na rua, apenas levando seu filho para tomar sorvete, se morrer durante o seu ato, é um efeito colateral aceitável, porque ele está pouco se lixando para a sua vida, desde que ele resolva o problema dele, que é causar o terror para impingir pressão para que a coisa aconteça do jeito que ele quer que aconteça, pelo motivo que ele quer que seja legitimado. Portanto, esse terrorista, ele usa você de escudo humano, ele coloca você morando sob um bunker de armamento escondido, ele coloca você para ficar na frente dele quando ele estiver passando, que ele precisa sair, porque ele é mais importante que você para a causa que ele defende. Claro, porque ele é louco, tem uma causa para defender, você está apenas levando seu filho para tomar sorvete. Então, você não é nada. Você que está aí aplaudindo, batendo palma para o Robin Hood, que você imagina ser um Robin Hood, mas que tem e atende pela alcunha de terrorista, ele está andando para você. Enquanto você está achando que ele está fazendo alguma coisa justa. Ele está apenas lidando com a sua premência de realizar aquilo que ele tem como razão de existir, razão da vida. E você é apenas um efeito colateral, que pode ser desprezado. A sua vida não é nada se ele precisar de usar a sua vida para escapar, para realizar o seu ato terrorista, ou mesmo para simplesmente se proteger da represária da força oponente. Portanto, esse é o espectro do terrorista. Por aí você tira o que é então o terrorismo, né? Que é um ato excessivamente de terror
que não olha para ninguém senão para o próprio umbigo do terrorista. Não existe nenhuma possibilidade de haver romantismo robinhoodiano no ato do terrorismo. Eu estou muito diferente do conceito correto, já que eu usei palavras completamente minhas e fora do arcabouço, como eu diria, do verbete, do vernáculo correto. Não, Jansen, você está certíssimo, principalmente quando você aborda essas táticas e procedimentos que o terrorista usa, como utilização de escudo humano, utilização de ambientes, residências, civis como área de depósito ou área de lançamento de ataques. Não, você está certíssimo. O terrorismo é um ato de suma covardia, né? O terrorista, ele efetivamente não considera o outro, ele considera apenas a si próprio e aqueles que ele entende como iguais a eles, né? Que estão imbuídos do mesmo embate político. Mas a gente não pode deixar de lembrar a frase do presidente Ronald Reagan, né? Ele dizia o seguinte: o terrorista de um é o combatente da liberdade de outro, né? Lá em 1885, quando a Irmandade Irlandesa, né, que é o antecessor do Exército Republicano Irlandês, começou a fazer os primeiros ataques à bomba, né, entendendo? Eles tinham um total apoio da população. O Exército Republicano Irlandês, que perpetrou um sem número de ataques, né, com vítimas, ataques terroristas com inúmeras vítimas que foram mortas covardemente nos metrôs de Londres. Inclusive, quem já andou nos túneis de metrô de Londres mais antigos sabe que não tem nada a ver com o nosso metrô que nós estamos acostumados aqui nos nossos grandes centros, Rio e São Paulo. A distância entre a parede, e o carro, né, o vagão do metrô, é menos de um palmo, né? É um túnel absolutamente estreito por onde passa o vagão. Então, assim, um atentado à bomba num vagão daquele, entendeu? É um ato de extrema covardia. E, no entanto, anos depois, você tem aí personalidades que estiveram presas, que fizeram parte do IRA, que hoje são parlamentares. A exemplo também do que acontece no Brasil. Nós tivemos o famoso atentado no aeroporto de Guararapes, que alguns acreditam como sendo o fato portador, né, de futuro que endureceu o regime militar de vez, né, e pessoas que estiveram presas, acusadas de terrorismo, estiveram exiladas, etc., voltaram e ocuparam determinados postos no governo, inclusive. Então, de fato, o terrorismo é um ato de extrema covardia, mas depende de quem ganha, de quem sai vitorioso no conflito. Também a gente tem que relativizar não o ato terrorista, mas o final dele, né? Quem vai ser condenado é sempre o perdedor, né? Agora, você falou aqui, dependendo do lado, e aí me lembrou que uma outra coisa que eu conversei também na segunda-feira com o Luiz Flaviano é que terrorismo é um ato em si que não está ligado necessariamente a um lado ou outro de uma polarização política, por exemplo, né? O terrorismo é um ato que pode ocorrer e pode ser usado desse expediente tanto da direita quanto da esquerda. Não é necessariamente uma coisa que embleme só um lado da polarização política. E que normalmente ele é utilizado por aquele que se entende menos poderoso para enfrentar o embate nos meios comuns, né, nos meios normais, em que se vai combatente contra combatente e vai se medir aí a força por quem consegue ter mais disposição, coisa parecida, mais bala, mais míssil, mais ogiva,
o que quer que seja. Quando um grupo é menor do que o outro, ele usa tática de guerrilha, tática terrorista. Ele atinge o inocente para poder locupletar-se daquilo que ele pretende. E é muito por isso que, de certa forma, o que a gente vem vivendo no Rio de Janeiro nos últimos anos é uma espécie de terrorismo, sim, no meu entendimento, porque quando uma facção ela se utiliza de matar um inocente, propositadamente, para que a polícia se volte para atender, acolher, tentar salvar aquela pessoa que foi atingida, que inocente foi atingido, e por conta disso deixa escapar o meliante, isso é um ato terrorista, em que ele usou você de escudo humano, matou você para poder se salvar. Ou isso não é ato terrorista, Carlos Alberto? Esse foi o estopim desse pedido de classificação, né, das facções criminosas do Rio de Janeiro, né, como sendo reconhecido como organizações terroristas. Foi o fato ali na Avenida Brasil, de uma grande operação policial, né, que, acuados, né, para conter a polícia, os criminosos atiraram nos transeuntes, nos ônibus, nos civis que vinham passando. Eu não tenho dúvida que isso pode ser enquadrado como um ato terrorista. Eu não tenho dúvida que o atentado à 60ª DP, entendeu? É um ato de terrorismo clássico, entendeu? E aí eu quero voltar ao gancho que você falou, que não está ligado nem a uma ideologia de direita, nem uma ideologia de esquerda. É aquele terrorismo da zona cinzenta que nós comentamos no programa da semana passada, que não tem como objetivo, né, tomar o poder, né, no poder estatal, né, é apenas um ato de terror, de fato, para desestimular, entendendo, um outro grupo, entendendo? No caso, um grupo estatal da polícia. Da polícia, o braço da polícia. Para dissuadi-lo, de cumprir o seu dever. O que me chateia, o Jansen, é que nós tenhamos que pedir socorro a um país externo que reconheça uma organização criminosa aqui como terroristas, para que nós consigamos combater essa organização. Isso é uma declaração de falência da nossa própria estrutura legal, porque nós temos legislação para prender qualquer desses sujeitos. Nós temos mecanismo legal. Nós temos mecanismos legais, mas isso não é a primeira vez que isso acontece. Vamos lembrar que o Fernandinho Beiramar, quando estava homiziado lá na Colômbia e foi preso, né, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, pediram a extradição. E ele foi extraditado para o Brasil e aqui está até hoje. Né? E isso foi no início, na primeira década do século, antes de 2010, eu não me recordo exatamente em que ano foi. Mas posso dizer com certeza que agora, em 2023, ele foi condenado, entendeu? Ele e 5 de seus filhos foram condenados por uma investigação de 2017, entendeu? Por organização criminosa. Ou seja, nós não punimos o Fernandinho Beiramar lá entre 2000 e 2010, em 2003 nós ainda estamos condenando ele a mais não sei quantos anos de cadeia de forma absolutamente inócua. Então, esse é que é o nosso ponto. Né? Porque é um exercício jurídico pífio, né? Desnecessário. Não, porque, olha, tivemos essa semana, Jansen, um evento histórico na Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi a prisão de mais de 600 criminosos com mandados em aberto, né, por inúmeros crimes, mas a maioria deles ligados ao crime organizado. 70% deles, né, tinham mais de uma passagem. A minha pergunta é: o que esses sujeitos estão fazendo na rua? Né? O que esses sujeitos estão fazendo na rua? Quem foi o santo que o liberou?
Sim, e baseado em que legislação? Porque se liberou baseado numa legislação. Então que legislação leniente é essa que que nossos representantes estão aprovando, entendendo? Que legislação de processo penal é esse, entendendo? Que estão sendo aprovados, que cada vez, parece, a impressão que nós temos é de cada vez de forma mais fácil, entendendo? Esses indivíduos voltam às ruas para serem presos novamente, 1, 2, 10, dezenas de vezes. 180 vezes. 180 vezes. Eu citei aqui o número que o secretário de Segurança citou, doutor Vitor. Isso não é um número chutado. Um dos elementos presos tinha 180 passagens pela polícia. O que um cidadão desse está fazendo solto? Porque, Jansen, eu acho, embora eu concorde que esses grupos possam ser enquadrados como organizações terroristas, mas o que eu acho que, na verdade, o que eles estão impondo hoje, mais do que o terror, nas comunidades, nas localidades, nas comunidades, e diria mais nas regiões em que eles estão dominando hoje, é um regime de servidão. Sim. Essa semana também foram presos 7 indivíduos ligados ao tal narcoterrorista, o Peixão, né, por crimes de extorsão e cobrança de serviços ilegais à população, né, serviços de internet, serviços de gás, etc., aquelas cobranças tradicionais que eles fazem. Eles estão ampliando esse leque de cobranças. Eles já cobram pelo uso da terra, já pelo uso do solo. Eles agora estão cobrando por reforma, né? Então, assim, é o verdadeiro Estado paralelo. Ele está ocupando o espaço do Estado, né? Então, na verdade, o que nós vemos ali é um regime que está se instalando de servidão. Daquele cidadão que mora ali, e ele trabalha, e ele tem que pagar para morar, para ter a sua internet, para ter acesso na energia. É um regime de servidão. Isso é um outro ponto que eu acho que tinha que ser começado a discutir. E aí tem que ver como é que se enquadra criminalmente esse crime. E que fique claro, né? Isso acontece tanto em lugares dominados pelo narcotráfico quanto em lugares dominados pela milícia. Não há divergência. Olha, essa é uma coisa interessante. Aquele sociólogo Bauman, né, que escrevia sobre sociedade líquida, né? Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. O Bauman escreveu vários livros sobre a sociedade líquida, né? E uma das características da nova geração é a liquidez no consumo, a liquidez nos relacionamentos, a liquidez no vínculo profissional. E interessante que isso chegou também nas facções criminosas. Hoje, troca-se de facção da facção para a milícia, entendendo? Uma tranquilidade que é só trocar de camisa. Como trocar de camisa. É conforme a conveniência. Agora, isso é uma coisa impensável há 20 anos atrás. Dizer que alguém do terceiro comando fosse passar para o comando vermelho. Ou que você, sendo traficante, passasse a trabalhar com a milícia e vice-versa. Isso é completamente misturado hoje. Não tem diferença. O único ponto em comum é que eles estão explorando a população das regiões em que eles dominam. E não diferentemente do crime organizado, o Estado também se liquefez. O Estado hoje também é líquido. O Estado hoje já não tem nenhuma solidez. Absolutamente solidez alguma. Ele se diluiu, ele sumiu, ele se encolheu, e no que ele se encolheu, o
o Estado paralelo se ocupou dos territórios em que o Estado abandonou. E isso a gente vê acontecer, e o que é pior, né? Como se fosse um jogo de war. Passo a passo, ano a ano, o Estado encolhe e o crime organizado, seja narcotráfico, seja milícia, toma espaço dentro do território do Rio de Janeiro. E aí, quando eu estou falando do Rio de Janeiro, já não estou falando apenas do município do Rio de Janeiro, para que nenhum prefeito se assuste, reclame, ou se levante dizendo que a responsabilidade não é dele. Estou falando do Rio de Janeiro como o capital, grande Rio e estado do Rio de Janeiro. Está acontecendo em todos os lugares. Então o Estado civil que fez se evadiu de determinados lugares e o Estado paralelo tomou conta. Exatamente, as facções não se restringem mais a uma de um Estado, as ligações transnacionais, não é? Estão ampliando seus domínios, seus mecanismos de lavagem de dinheiro, né, com fintechs, né, com meios de pagamentos completamente novos, né, e o Estado, em grande parte, ainda está estruturado para um combate à moda antiga. Né? Nós estamos vendo muito o combate ali, homem a homem, nos becos, nas vielas, mas é preciso quebrar a espinha dorsal do crime. É porque a partir do momento em que ninguém faz uma análise complexa, profunda, verdadeira, realista do que é que nós estamos vivendo, a forma de combater esta realidade também está preso a uma realidade que já não existe mais. Então, a forma de combate ele é completamente intempestiva e anacrônica. Está fora de realidade. Ela não serve mais, porque a realidade é outra. Como não se admite a realidade por questões políticas, também não se toma outras formas de solucionar o problema, porque, afinal de contas, na cabeça dessa gente, o problema é o mesmo. E para solucionar, a ação é a que sempre se fez. Já não vai funcionar mais, todo mundo sabe. Alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente quando, você vivenciou tanto quanto eu, as ações, por exemplo, no Complexo do Alemão, onde o Estado entrou até com forças dos fuzileiros navais e tudo mais, e não teve jeito, saíram porque o negócio ficou feio. Voltou pior. O que foi isso? Exatamente um anacronismo de ação. Resolveu o problema de imediato, mas não foi capaz de ser perene. Por quê? Porque já não servia somente aquilo. Precisaria de ter tido uma ação atualizada, mantida, renovada, equipes renovadas, equipes treinadas. Nada disso aconteceu. O Estado voltou a assumir o lugar e o bandido voltou a tomar o espaço que era dele. Então a gente vai viver disso até quando? Eu concordo em parte com você, Jansen, assim, quando você diz que algumas coisas estão anacrônicas. Eu só acho que nós não podemos abandonar determinado tipo de ação em busca de uma modernidade que a gente ainda não entendeu qual é. Né? Então, assim, não se pode dizer que nós temos que abandonar a doutrina de ações de patrulha e de forças não, claro especiais. Que não. Eu não estou falando porque, disso, assim, não. Esse confronto é necessário. O que claro, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando do uso ou melhor, eu estou falando da falta do uso de tecnologia, da falta do uso de inteligência. A gente está descendo com contingente para ficar trocando tiro só. É disso que eu estou falando. Ainda que se use de um enfrentamento que é necessário, mas há um enfrentamento em que há uma desigualdade até da qualidade, competência e quantidade de armamento. Você entende o que eu quero dizer? Porque eles estão melhor armados, estão melhor preparados do que era antigamente, né? Então hoje você sair, descer do carro para combater corpo a corpo,
é uma idiotice. Precisaria ter, junto disso, alto índice de utilização de tecnologia, inteligência contundente para se agir de maneira cirúrgica e resolver o problema como tem que ser resolvido e definitivamente. Porque essa história de chegar, combate, volta, daqui a pouco tá voltando lá para pegar arrego, e não sei o que e tal, daqui a pouco volta, daqui a pouco sai o camarada dali que entrou, trocou a facção, e olha, não tá dando para viver não, a gente vai parar onde nessa história? Jansen, olha só, eu acho que eu seria leviano se eu dissesse que as nossas operações policiais são feitas sem planejamento e sem o uso de inteligência, até mesmo de tecnologia, né? Nós temos uma boa estrutura de inteligência que funciona, né, e que subsidia essas operações. Na minha opinião, a nossa limitação está exatamente na autorização de ação. Nós vimos essa semana aí a demolição do famoso resort do traficante lá do chamado Complexo de Israel, né? Isso é uma operação complexa que demanda as devidas autorizações legais, né? E que, de fato, tem que ser ampliada para desestruturar o crime, né? Então, assim, óbvio que a mera existência de um resort de luxo numa zona de extrema pobreza daquela já era para ter chamado a atenção há muito tempo, né? E até da vizinhança mesmo, né? Não, mas assim, o que surgiu na imprensa é que essa operação de invasão daquele resort foi atrasada em um ano, né, por vazamento e por suposta interferência, porque é negado, por suposta interferência política, em função de alguma ação social que acontecesse naquele lugar. Então, assim, é uma luta em glória, já, assim, entendendo? Você tem, de fato, a questão do armamento é assim, assustador, a quantidade de fuzis que a polícia militar apreende diariamente, né? Eu acho que o ano passado foram cerca de 270 fuzis, só de fuzis, né? Sem contar pistolas e outras armas. E muita munição. E muita munição. Então, assim, quer dizer, as forças policiais, para adquirir um armamento, tem que seguir a lei de licitações, né? E a criminalidade vai adquirindo isso aos lotes um contrabando sem fim. Mercado, entendendo? E todo dia se apreende fuzil, né? E o de fogo deles não se reduz, né? Então, assim, mas o ponto que nós concordamos é o seguinte: só esse combate, e eu acho que não somos só nós, né? Qualquer policial que você entrevistar aqui, ele vai dizer assim, não é só uma questão de polícia, né? Certamente ali naquele resort você tem outros crimes, né? Talvez inclusive ambientais, crimes inafiançáveis, né? Mas ainda assim nós estamos presos ao devido processo legal, né? Para tomar um determinado local, demolir aquele local, não pode ser um ato de arbitrariedade de um delegado de polícia, né? E por isso essa operação levou tanto tempo e para atender aos ditames legais, para que a operação fosse feita exatamente dentro da lei, né, mas atingindo o objetivo de não permitir que ali fosse um lugar de homiciamento de criminosos, de lavagem de dinheiro e etc. Né? Mas é isso, Jansen. Não há solução fácil, né? É uma opção que nós temos que fazer como sociedade, repudiar esses marginais, porque uma sociedade determinada não vai ser vencida. Mas acontece que até nesse aspecto a gente também fica muito limitado na ação, e eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Uma coisa é o camarada que mora na Ataúfo de Paiva, por exemplo,
se revoltar e dizer que ele precisa urgentemente engrossar fileiras para resolver o problema da criminalidade. Aí ele fala com o vizinho dele, depois fala com o primo dele, o cunhado que mora em São Conrado, depois ele fala com a prima, tia que mora na região ali de Ipanema, o outro vai morar no Ilhéus da Barra e tal. E aí está se falando de lugares onde o crime, e aí já não basta, já não quero mais saber se é narcotráfico, se é o que seja. Ele está falando de lugares em que esse crime organizado ainda não tomou de assalto, não se colocou como dono do pedaço. Perfeito. Quando você está falando de bairros como Bradipina, como você está falando de bairros como Vila da Penha, quando você fala de bairros como, sei lá, Vila Vintém, Bangu, Jabur, e todos, a gente ia poder citar aqui uma porção deles, onde os bandidos tomaram o bairro, essa população está refém. Essa população já não tem mais como brigar. Ele já está para trás da barricada. Ele já está para lá e para trás dos tapumes. Eles não têm mais o que fazer. Eles não podem fazer em função da necessidade de segurança deles. Concorda comigo? Então, quando a gente fala assim, a sociedade tem que se levantar, é a sociedade que sobrou para além da barricada. Porque a que está para trás da barricada não tem mais. Só que a quantidade de lugar que já está dominado por barricada é muito grande. É muito grande. E eles estão fechando cada vez mais espaço, cada vez mais ruas, já não estão mais só dentro das comunidades, já avançaram para além disso. Ali na região, por exemplo, de Cordovil, a rua que margeia a linha do trem, que é uma rua que se passa naturalmente, normalmente para pegar a via que vai sair lá na Avenida Brasil e tal, já está com barricada. E aí, vai fazer como? Quem mora ali na região, não estou falando que está morando em comunidade, não. Faz como essa gente? Enfrenta essa turma? De peito aberto? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Como eu apontei anteriormente, eu entendo que essas pessoas estão vivendo um regime de servidão cruel. Em que você foi cirúrgico nessa expressão. Regime de servidão. Foi ótimo que você usou como demonstrativo. Há muito pouco que se possa fazer. Estou falando, a sociedade como um todo, né, precisa repudiar isso, porque precisa repudiar o crime, precisa repudiar o mal. A gente tem que parar de relativizar determinadas coisas. Boa. Porque afinal de contas, né, assim, é muita cocaína que se cheira no Rio de Janeiro, no Brasil. É muita maconha que se fuma. E eles só vendem porque tem quem use. Então, assim, o maior poder do tráfico não é o poder de fogo, é o poder financeiro. É com dinheiro proveniente inicialmente do tráfico de droga, hoje já está ampliado, como nós falamos, né? É que se compra arma, que se compra munição, que se suborna, né? Que se monta essas estruturas, que se fortalecem essas estruturas criminosas. Então, é preciso uma tomada de posição individual das pessoas, para que nós possamos reiniciar esse trajeto, essa retomada civilizatória. Porque é isso que nós estamos precisando. Na semana passada, desculpe já te interrompendo, você na semana passada me deixou extremamente desalentado. Quando você, muito apropriadamente, eu perguntei assim, daqui a pouco a gente vai chegar num ponto que não tem mais retorno. Aí você me corrigiu. Nós já passamos desse ponto. E você me fez pensar a semana inteira. Eu não sei se está dando um som de estalido. Você está sentindo? Estou ouvindo, sim, um pequeno estalido. Vamos ver se esse estalido som daqui. Deixa eu voltar para cá. E eu passei a semana toda pensando, porque eu imaginei o seguinte. Parece que continua do meu jeito, né?
Mas eu fiquei pensando o seguinte: se nós já passamos desse ponto, desse momento de inflexão, dessa virada, faz como agora? E eu passei uma semana inteira lucubrando e não consegui chegar a bom termo. Isso eu, que se não tenho conhecimento técnico e especializado para chegar a determinados pensamentos, também não sofro nenhum tipo de pressão política. Portanto, eu sou livre para pensar à vontade. Imagina quem tem a responsabilidade não só de resolver, mas também sofre pressões políticas absurdamente grandes. Não é fácil mesmo chegar a uma solução nessa história. Não é fácil, já. Não é fácil. Eu entendo que nós estamos num momento para lá de crítico, né? Eu já coloquei aqui, nós estamos num momento de transição que nós acompanhamos lá do início dos anos 80, né, da formação, dos anos 70, da formação dessas facções criminosas, por início da consolidação delas nos anos 80, né, para a consolidação de fato delas agora, né, e, na minha opinião, nós estamos passando de um sistema de oligopólio, onde que nós tínhamos duas ou três grandes facções, né, disputando o poder em determinadas localidades, para um patamar de cartelização, onde elas vão acabar se fundindo em dois grandes cartéis, né, de atuação nacional, e nós vamos viver aqui o que o México já viveu, ainda vive de certa forma lá na região dos cartéis, de Sinaloa, e a Colômbia também viveu nos anos 80 lá com os grandes traficantes. Nós temos uma batalha hercúlea pela frente aí, que não é fácil, não há solução fácil, não há pílula mágica, é um trabalho que vai demandar a atuação de todos nós, de toda a nossa sociedade. Entendeu? Acho que, na minha opinião, vai ter que ser uma ação conjunta que vai perpassar princípios e interesses partidários e políticos, do contrário, não vamos chegar a lugar nenhum. Exatamente. Do contrário, não vamos chegar a lugar nenhum, porque é lamentável. Meu querido Carlos Alberto Saep, estamos tagarelando há 44 minutos praticamente. Eu quero te agradecer pelo carinho de sempre, de esclarecer toda essa barafunda para a nossa audiência. A gente está ficando cada vez mais inteligente em segurança pública, em inteligência, em defesa. Eu queria ter comentado com você um pouquinho sobre a questão da retomada do armistício, a retomada da guerra no Oriente Médio. Hoje, Israel já atacou Gaza, você deve ter sabido disso. E aí eu estou preocupado com o seguinte: não funcionou, ou pelo menos sofremos aí um hiato dos cessar-fogo no Oriente Médio, a questão de Rússia e Ucrânia efetivamente não se resolve, a Europa continua tentando se armar para se preparar para o pior em relação ao não desfecho de Rússia versus Ucrânia, e, enquanto isso, o Trump está querendo anexar Canadá, Canal do Panamá e Canal de Suez para dentro do território americano. Eu, com 60 anos de idade, nunca vivenciei um mundo nesse estado. Não sei se você tem memória de uma coisa pior, mas eu não vivenciei coisa igual na minha história de vida. E eu queria ter comentado disso, mas aí, lamentavelmente, não vai dar poder. Mas se prepara que a gente precisa puxar essa linha de novelo aí, puxar esse fio da meada, porque a gente precisa discutir isso em outra ocasião, o mais breve possível. Vamos voltar a isso. Acessem lá minha conta no Twitter, lá, defcon_BR. Tem lá a declaração da presidente do Parlamento Europeu, lá, a Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen. Que ela disse que a Europa precisa, em 2030, estar com uma capacidade militar de defesa plena. Ela quer fazer uns 50 anos em 5, né? Depois
depois de 80 anos de guarda-chuva americano, 80 anos de guarda-chuva americano, agora eles vão correr atrás do prejuízo e aí vão voltar. Isso é uma lição para o Brasil que não pode ser desprezada, né? A sua própria capacidade de defesa. Semana que vem a gente volta, Jansen. Olha, eu vi tanto, para a gente terminar, eu vi tantos posts de gente execrando as nossas armas, né, nossas forças armadas e tudo mais, que demonstra bem o espírito de mesquinhez e de mente deformada que tem no nosso país. Gente que não tem noção do que está falando, menospreza as instituições completamente e vivem conforme os seus interesses, para lá do interesse coletivo. Porque não tem como um camarada pensar o que eu vi de postagem essa semana, se ele não for completamente responsável com o bem-estar da nossa nação. A gente volta a falar isso na semana que vem. Obrigadíssimo pelo teu carinho e pela tua parceria. E na semana que vem a gente volta com mais um Alerta Link. Obrigado, querido. Um abraço, obrigado. Até semana que vem. E você que está nos ouvindo, não sai daí, a gente volta já com mais programação para você.